Olá a todos. Nesse ano, agora de 2024, a gente vai ficar sabendo, até o final do ano, até dezembro, como é que o Brasil está nos seus compromissos diante da Convenção do Clima, né, da grande agenda global de debate para tentar conter o aquecimento global, como é que a gente está na nossa implementação dos nossos compromissos. Né? Até o final do ano a gente vai saber isso, a gente sabe já, com base na última COP, a COP 28, lá em Dubai, que o mundo está meio fora de rota, né? A gente está bem longe de conter o aquecimento global em 1,5 grau Celsius, e a gente vai saber, então, do Brasil. Mas, em novembro, o Instituto Alanoa produziu um relatório, esse que eu vou apresentar agora, com um panorama das políticas climáticas aqui no Brasil, nos avanços que houve e também das lacunas dessa agenda. Então, esse relatório que está disponível na internet, ele mostra um momento de reconstrução das nossas políticas climáticas. Nós temos um cronograma definido para renovação, revisão da Política Nacional sobre Mudança do Clima e também de definição das estratégias nacionais de mitigação de corte das emissões e da adaptação às mudanças climáticas que já estão aí, com efeitos que a gente pode ver. Então, essas estratégias e também os planos setoriais. É toda uma construção que se dá no caminho da próxima COP, na próxima, não, a seguinte que vai acontecer no Brasil, a COP 30, em 2025. Então, esse relatório vai mostrar um momento de reconstrução das políticas climáticas no Brasil depois de anos de retrocesso nessa agenda. O resultado que a gente teve, primeiro uma volta atrás, né, um passinho atrás, para a gente entender qual é o perfil das emissões brasileiras desses gases que provocam aquecimento global. A maior participação vem de o que a gente chama de mudança do uso da terra, que é o popular desmatamento. A segunda maior fonte é a agropecuária, né, decorrente, sobretudo, da emissão de gases decorrentes da que a gente chama de fermentação entérica, né, que é o processo digestivo do gado. Em terceiro lugar, é a energética, sobretudo a energia, sobretudo a queima de combustíveis fósseis. Então, a gente tem aí, pelo último inventário oficial de emissões na ordem de 1,8 bilhão de toneladas de gases de efeito estufa. Esse é o inventário de 2020, que é o último oficial, e a gente tem um compromisso na Convenção do Clima de reduzir isso para 1,32 tonelada de CO2 equivalente, né, de gás carbônico equivalente em 2025, e a redução ainda maior para 1,2 bilhão de toneladas de CO2 equivalente em 2030. A gente já viu, pelas estimativas de emissões de gases de efeito estufa, um sistema do Observatório do Clima, agora de 2022, divulgado no final de 2023, que as emissões caíram um pouco em 2022, mas a gente ainda tem um desafio muito grande para alcançar o nosso compromisso na Convenção do Clima. O nosso principal desafio vem, como a gente viu, do desmatamento. O Brasil teve já uma redução importante do desmatamento na Amazônia em 2023, né? Esse dado aí é o dado do PRODES, que é a taxa oficial, que ela é medida entre agosto de um ano e julho do ano seguinte. Já teve uma redução, caiu de 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia em 2023, e nós temos, então, ao longo de 2023, os alertas de desmatamento na Amazônia caíram 50%. Mas, nesse mesmo período, os alertas de desmatamento no Cerrado, que é um outro bioma muito importante, ainda que ele não tenha o mesmo impacto de emissões de gases de efeito estufa, ele é muito importante até para a segurança hídrica do país, teve um aumento do desmatamento em 43% no primeiro ano de mandato do presidente Lula. Então, a gente tem um desafio muito grande e já teve alguns resultados bem promissores. Mas o governo divulgou, em meados do ano, junto com o envio do chamado Plano Plurianual para o Congresso Nacional. Esse plano é uma espécie de superorçamento, né, com objetivos que vão lidar com os orçamentos do período de 4 anos, de 2024 a 2027. Então, lá existem indicadores de sucesso do Plano Plurianual, e a gente vê nas projeções que o próprio governo traçou,
que essa ambição, o nosso compromisso na Convenção do Clima para 2025 não seria alcançado em 2025, mesmo considerando um cenário que é esse outro indicador abaixo, de redução do desmatamento na Amazônia bastante acentuado. Então, nesses cenários aí traçados pelo governo, o Brasil não cumpriria esse compromisso em 2025, mas caminharia para cumprir o compromisso em 2030. Isso o relatório traz com detalhes. Como a gente viu, o nosso principal desafio, a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa no Brasil é o desmatamento, ainda que parte dele esteja associado diretamente à ampliação de áreas para a agropecuária. É na agropecuária em si que a gente vai encontrar a segunda maior fonte de emissão de gases de efeito estufa, e, sobretudo, no que a gente chama de fermentação entérica, né, que é o processo digestivo do gado. Então, nós já temos um plano em andamento, chamado Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, mais de 2020 a 2030, e a gente vê que o objetivo desse plano, a meta desse plano, representa um pouco menos do que 2 anos de emissão de gases de efeito estufa desse setor da agropecuária. Então, é um setor que é bastante desafiador, que ainda não está sendo contemplado, né, em novidades que o governo está preparando, está lançando, enquanto está reconstruindo essa agenda climática. Houve a divulgação de novos critérios mais exigentes para a tomada de empréstimos do Plano Safra desse ano, mas ainda a destinação de uma parcela muito pequena de recursos para a chamada agricultura de baixo carbono. Então, um outro dado que é importante nesse setor é que, segundo as estimativas de emissões que foi divulgada agora no final de 2023, que lidam com as emissões de 2022, a gente vê que esse setor ainda continua aumentando as emissões, caiu um pouco a emissão do desmatamento e as emissões da agropecuária continuaram aumentando. Então, esse é o segundo setor mais importante. Na energia, que é o terceiro setor que mais emite gases de efeito estufa, ou seja, né, um desafio também importante para a gente lidar, o relatório mostra que, algo que é bem conhecido, o Brasil tem uma matriz elétrica muito limpa, muito mais limpa do que a grande maioria do planeta, dos países do planeta, sobretudo pela geração de energia pela biomassa e também por hidrelétricas, e também com uma participação crescente de usinas eólicas e fotovoltaicas. E a gente tem uma matriz energética também mais limpa do que o restante do mundo, mas a gente também lida com um desafio importante, que é a produção e queima de combustíveis fósseis, né? Os cenários de neutralidade climática, de transição energética com que o governo brasileiro vem trabalhando, eles preveem um aumento na produção de petróleo, né? Inclusive, uma das principais conclusões do nosso relatório, do Instituto Talanoa, está muito em linha com uma das principais novidades da COP28, que é apontar para uma necessidade de estabelecer um cronograma para reduzir a produção e a queima de combustíveis fósseis no planeta. E aqui os cenários com que o governo trabalha ainda não lidam com esse desafio adequadamente, né, no sentido de não expandir as fronteiras de exploração de petróleo. Essa é uma conclusão importante que aqui o relatório chega e que está lá disponível na internet para quem quiser ver. Tem um capítulo importante desse relatório que trata das adaptações, da adaptação às mudanças do clima. Como a gente viu nesse ano de 2023, enchentes do sul, secas graves no norte. Então, os efeitos das mudanças climáticas estão aí para quem quiser ver. E o relatório traz cenários que foram traçados por uma plataforma chamada Adapta Brasil, que é ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, nesse mapinha mais à esquerda, a gente vê os cenários de dias consecutivos de secas, né, estiagem, nessa região, que é a região, coincidentemente, de grande produção do agronegócio. Ali em vermelho, né, em períodos mais longos de seca, a gente vê uma parte da chamada fronteira do Mato Piba, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é a principal fronteira de expansão da produção de soja e outros grãos. Então, é um cenário com que o Brasil precisa lidar. O que está em jogo aí é uma queda na produção
da agropecuária, que é um setor importante da economia. E no mapinha à direita, a gente vê que a ameaça de inundações ela está praticamente dispersa no território nacional, né? Então, os municípios ainda não estão preparados, segundo essa mesma plataforma, 60% dos municípios brasileiros não estão preparados para lidar com os eventos extremos, que tendem a se tornar cada vez mais frequentes. Então, o relatório também traz um capítulo sobre o estado da arte dessa política de adaptação. Bom, o Instituto Talanoa trabalha com uma ambição ainda mais ambiciosa do que aquela que foi depositada como a nossa contribuição na Convenção do Clima, né, para 2030, com base num cenário traçado por um projeto chamado Clima e Desenvolvimento do Instituto Talanoa. O Instituto Talanoa vê como possível uma redução ainda maior, um corte ainda maior das nossas emissões, sobretudo com base na redução mais drástica do desmatamento e também com uma contribuição de algo que começou a andar em 2023, que é o mercado de carbono. Ele vai conter uma parte, ainda que dependa de aprovação pelo Senado e regulamentação e um período de transição que não é curto, o mercado de carbono vai conseguir conter uma parte das emissões de indústrias que são muito intensivas de carbono. Então, esse panorama, esse painel, mostra como nós avançamos nos principais setores de emissões de gases de efeito de estufa no Brasil, com base nessa ambição mais forte que o projeto Clima e Desenvolvimento do Instituto Talanoa apresentou. Então, eu convido, mais uma vez, vocês a lerem esse relatório, ele está disponível na plataforma da nossa descarbonização, e é o relatório Política Climática por inteiro, e estamos aí juntos nesse monitoramento que o Instituto Talanoa faz das políticas climáticas, não só com robozinhos e monitoramento dos atos que são publicados no Diário Oficial, mas também tentando entender os movimentos que são feitos dentro do governo e também do Congresso na definição dessas políticas. Um abraço para vocês.